acompanhando e prestando junto conosco este culto de louvor, de adoração, de gratidão ao Senhor, provedor da nossa vida, nosso amado Redentor, aquele que pagou o escrito de dívida que havia contra nós, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho, do seu amor. A Ele seja a glória, hoje e eternamente. Amém. Quero convidá-los a abrir a Escritura na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versos do 1 até o 4. Efésios, capítulo 6, versos do 1 até o 4. Efésios, capítulo 6, verso 4. É o texto para nossa instrução nessa noite. Nós exploramos na parte da manhã os versos do 1 até o 3. E a ideia é darmos continuidade àquilo que tratamos na manhã, no culto matutino, quando falamos do quinto mandamento, que é definido pelo apóstolo Paulo como o primeiro mandamento com promessa. Ali nós encontramos os direitos e os privilégios que os filhos têm com seus pais, de forma especial, o dever que eles têm de honrar aos seus pais e a toda e qualquer autoridade constituída por Deus. Nós vamos dar continuidade àquilo que falamos pela manhã, na honra que é devida pelos filhos aos pais, agora também apresentando o papel dos pais em relação aos seus filhos. Pela manhã nós vimos aqui que, de fato, a sociedade do passado, bem como os israelitas, tinham uma compreensão mais aguçada do que, de fato, significa o quinto mandamento, o que é, efetivamente, honrar aos pais. Agora queremos tratar do papel dos pais. Então vejam aí, Efésios capítulo 6, verso de número 4, Efésios 6, verso 4, eu vou ler essa porção da palavra de Deus e em seguida nós vamos fazer uma oração. Você vai manter a sua Bíblia aberta para acompanhar a exposição desta porção da palavra de Deus. Acompanhe aí conosco, Efésios capítulo 6, verso 4, diz: E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Nós vamos orar. Quero convidá-lo a curvar a sua fronte, você que está na sua casa, ou que nos acompanha através das ondas da rádio, está no conforto da sua casa, curve-se diante da grandeza e da majestade de Deus para esse momento de oração. Meu Senhor, em nome de Jesus, nós nos aproximamos mais uma vez de Ti, nesta hora em que tomamos o Teu santo livro, a Tua palavra inspirada, e diante de Ti, Senhor, com temor e tremor, queremos expô-la, buscando a fidelidade, aquilo que o autor quis comunicar aos seus leitores. Nós estamos separados, sim, Senhor, por alguns abismos que dificultam a compreensão e a aplicação da Tua palavra, mas sabemos que o Espírito Santo, que é o autor por excelência da verdade da Escritura, que inspirou homens, há de fazer a obra que nenhum homem pode fazer. Por isso, Deus, completa esta obra com excelência, guardando no coração do Teu povo a Tua palavra que será ministrada. De forma especial, meu Senhor, nós também Te suplicamos que, por amor de Jesus Cristo, Teu Filho, visite aquelas pessoas que andam desgarradas do rebanho e que vivem como se o Senhor não existisse. Que o Senhor lhes conceda a graça do arrependimento de pecados, a fim de que se voltem para Ti, a fim de que busquem a Tua face, por meio de Jesus, arrependidas, busquem honrar-Te e adorar-Te, Senhor, por Tua grandeza e poder. Que o Senhor faça tudo isso, para que Cristo, nosso Redentor e Supremo Pastor, seja honrado e glorificado. Em nome dele nós oramos. Amém. Meus irmãos, compreender
que a estabilidade da relação entre pais e filhos repousa num conceito de mútua responsabilidade, ajudará o cristão piedoso a perceber que, muito embora haja atribuições que são da competência dos filhos, e nós vimos isso aqui hoje pela manhã na exposição do 5º mandamento, os pais também, devemos dizer, são atores principais nesse processo da busca pelo equilíbrio na relação familiar. A passagem antecedente, aquela que lemos há pouco, o apóstolo Paulo chama a atenção dos seus leitores acerca de alguns princípios que estão envolvidos no 5º mandamento, que, segundo ele afirma, versos do 1 até o 13 de Efésios, capítulo 6, é o primeiro mandamento com promessa. Nós percebemos que ele ordenou aos filhos que honrassem aos seus pais, e nós vimos na exposição da mensagem da manhã que honrar é muito mais do que obedecer, é uma atitude interior que se manifesta por atos exteriores de pessoas que compreenderam o valor de um princípio que não é relativo, mas é absoluto. Nós percebemos também que aqui esta honra devida pelos filhos durante toda a sua vida envolve a tenra idade, a fase da adolescência, bem como a juventude e a idade adulta. E o que se espera de quem compreendeu os princípios inerentes ao 5º mandamento é que toda e qualquer autoridade foi de fato constituída por Deus. Daí compreendermos que o mandamento tem relação direta com o papel dos pais, mas chama também a atenção dos filhos, ou seja, aqueles que já estão numa idade adulta devem honrar aqueles seus pais que já estão naquela fase da chamada e definida terceira idade. Os idosos devem continuar sendo honrados pelos seus filhos. Então, dentro desse contexto de que esta relação mútua nos chama a atenção acerca de uma responsabilidade mútua, ou seja, não somente os filhos devem honrar os seus pais, mas de forma especial os pais devem cuidar para não provocar a ira nos nossos filhos. Então nós compreendemos por aquilo que Paulo escreve aqui, que ele está dando continuidade a um assunto tratado. Veja que Efésios 6, do 1 ao 3, ele trata do 5º mandamento, e imediatamente ele passa a tratar da responsabilidade dos pais, que devem cuidar para não provocar a ira nos seus filhos. Daí a afirmação, Efésios capítulo 6, verso 4, e vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Meus irmãos, observem quão moderadas e equilibradas são estas admoestações do apóstolo Paulo. Percebam pela leitura da própria passagem que o papel dos maridos não é posto aqui em visibilidade em detrimento do papel das esposas, muito menos os dos escravos eximem os seus senhores da relação piedosa que devem ter como seus subordinados aqueles que reconhecem que Deus os instituiu como autoridades. É importante, debruçados sobre a passagem, percebermos que aqui a admoestação dirigida aos pais segue bem de perto aquela encaminhada ao filho naquele texto precedente. Então o apóstolo segue, e diante da leitura de Efésios capítulo 6, verso 4, nós temos que trabalhar de tal forma a compreender cada termo utilizado pelo apóstolo, porque esses termos
tem peso na interpretação e na aplicação desse princípio que agora chama os pais acerca da responsabilidade mútua na educação dos seus filhos. Perceba então que ele diz: e vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Meus queridos, nós precisamos compreender as razões pelas quais o apóstolo utiliza a palavra ira aqui e qual é de fato o seu significado, bem como qual a relação que ela tem conosco hoje. E para isso nós devemos compreender que a palavra ira, como no texto de Efésios capítulo 6, verso 4, pode ser traduzida por exasperar, pode ser traduzida por irritar e pode ser traduzida também por zangar. Ou seja, Paulo está afirmando: e vós pais, não provoqueis vossos filhos a irritação. Vós pais, não provoqueis vossos filhos a uma zanga desmedida, a tal ponto que eles venham desconhecer vossa autoridade. Meus irmãos, a ideia aqui é de não irritar os filhos com imoderada severidade, já que tal atitude poderia exercitar nos filhos um sentimento de ódio e os que levariam a uma relação de desafeto para com seus pais. Vejam que há uma conexão entre o 5º mandamento exposto em Efésios capítulo 6, verso 1 até o 3, e aquilo que Paulo está tratando agora no verso 4, quando diz: pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos. Meus irmãos, nós precisamos de compreender que há de fato algo importante para nós pensarmos aqui. Nós sabemos que se as crianças, se os adolescentes, se os jovens forem deixados por conta própria, eles se tornarão rebeldes. Nós sabemos que se eles forem deixados por conta própria para que tomem as decisões daquilo que eles querem fazer, eles se tornarão insubmissos, eles se tornarão desafeiçoados, de tal modo que é necessário que os pais atuem de forma efetiva na educação dos seus filhos. Daí é importante lembrar que há pelo menos 3 formas pelas quais os pais podem fracassar sim na educação dos seus filhos. E a primeira forma que um pai ou que os pais podem fracassar na educação dos seus filhos é quando eles se tornam negligentes. É importante pensarmos nesse aspecto também considerando a relação de Davi com um dos seus filhos. Davi mimou demais o seu 3º filho, Absalão, e as consequências na relação familiar, podemos dizer, foram trágicas. Nós olhamos para a experiência daquele rapaz, Absalão, e percebemos que ele foi insubmisso ao seu pai. Percebemos que Absalão cobiçou o seu lugar. Percebemos pelo relato do Antigo Testamento que ele deitou-se publicamente com as concubinas de Davi e perseguiu o próprio pai, buscando retirar-lhe a vida. E tudo isso porque Davi não compreendeu que ele poderia estar falhando quando estava mimando demais aquele menino. Então, esta é a primeira razão pela qual os pais podem sim fracassar na educação dos seus filhos. Mas há um outro aspecto aqui que nos compete destacar. Os pais também podem fracassar na educação dos seus filhos quando eles dão mau exemplos. E nós olhamos para a palavra de Deus e vamos perceber que o Antigo Testamento está recheado de histórias de homens e de mulheres que não foram um bom exemplo. De forma especial, talvez, o exemplo clássico do Antigo Testamento seja de Eli, o sacerdote. Eli, meus irmãos, não disciplinou os seus filhos, e estes, além de arrasarem sua reputação, trouxeram um grande passivo sobre a nação de Israel. Tudo isso porque Eli foi um péssimo exemplo de sacerdote em sua casa, e a Bíblia ensina
que o grande pecado dele foi de não exercer com zelo o seu ofício, e isso conduziu os seus filhos ao mesmo procedimento dele. Então percebam que os pais podem fracassar na educação dos seus filhos, quando eles mimam demais os seus meninos. A experiência de Davi com Absalão nos chama a atenção disso. Percebemos também que os pais podem fracassar na educação dos seus filhos, quando eles são maus exemplos, e nós olhamos para a vida e para a família de Eli e percebemos isso. Mas há então um terceiro aspecto que nos chama a atenção acerca da palavra de Efésios capítulo 6, verso 4, e a terceira razão pela qual os pais podem fracassar na educação de seus filhos, é quando eles se comportam favorecendo a um em detrimento de outro. No Antigo Testamento, nós temos a história de Jacó. Meus queridos, Jacó foi mais afeiçoado a José do que aos seus irmãos. E essa afeição e essa inclinação que ele tinha por José foi ao ponto de conceder para uma pena dos seus filhos privilégios, e o resultado de tudo isso nós já sabemos. Se você não conhece essa história de Jacó que favoreceu a José, você tem uma tarefa para essa semana: leia Gênesis do capítulo 37 até o capítulo 50. Meus irmãos, nós olhamos para esta passagem, percebemos que de fato há algumas razões pelas quais os pais podem provocar a ira aos seus filhos. Daí a afirmação do apóstolo em Efésios capítulo 6, verso 4: e vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Percebam então que o apóstolo está combatendo um hábito comum nos seus dias. Os pais exerciam uma autoridade suprema e às vezes eram abusivos no exercício dessa autoridade, não somente sobre o filho, mas também sobre os seus cônjuges. Quando uma criança nascia, por exemplo, meus queridos irmãos, em uma família romana, ela era trazida então do quarto e colocada ali diante do pai, e se ele pegasse aquela criança no colo, era sinal de que ele estava aceitando aquele menino, mas se ele não pegasse aquela criança no colo, indicava que ele não a aceitava, e a criança deveria ser vendida, dada, abandonada, para que viesse a morrer. Daí esta afirmação do apóstolo: vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Meus queridos, de fato, as três formas que podem eventualmente levar os pais ao fracasso na educação dos seus filhos podem ser reforçadas através da provocação da ira, e os pais também podem provocar a ira por causa do excesso de proteção. Esse é um problema que permeou o passado e que tem ganhado visibilidade nos nossos dias, porque me parece que há um excesso não somente de mimo da parte de alguns, mas um excesso de proteção, e o excesso de proteção é geralmente o produto do medo de muitos pais de que os filhos sejam expostos a traumas, tanto físicos quanto emocionais. Meus irmãos, esse comportamento patológico de alguns pais tem sido a cada dia mais dominante nas relações entre pais e filhos, e pode representar de fato uma tragédia na formação integral da criança. É possível que os pais provoquem a ira nos filhos através desse excesso de proteção. Então há uma busca de estar cercando os meninos a todo tempo. Há um temor no coração de muitas pessoas, a fim de que esses meninos não sejam expostos aos traumas físicos, aos traumas emocionais. E alguns pais acham que por esse excesso de zelo, por esse excesso de proteção, eles poderão de alguma forma suprir a carência ou a necessidade daquelas crianças. Mas há um outro aspecto aqui, em que um pai pode provocar a ira no seu filho,
que é o desestímulo. Meus irmãos, a outra forma pela qual os pais podem provocar os seus filhos a ira é desestimulando-os, os seus sonhos e projetos. Os pais precisam efetivamente serem os grandes incentivadores dos seus filhos nos seus projetos de vida. E não é pouco comum meninos com grandes potenciais, com muitas habilidades, que são desestimulados na sua casa, porque os pais não estão dispostos a ouvir os seus relatos, seus desejos e os sonhos que eles carregam, e muitos terminam se perdendo, se frustrando, e passam durante toda a vida angustiados e amargurados, porque os pais não apoiaram eles. Antes, desestimular os meninos ao crescimento emocional, ao crescimento profissional, ao crescimento intelectual. Por isso, desde que não se trate de um projeto faraônico, desde que não se trate de um projeto irresponsável, os pais devem apoiar os seus filhos para que eles cresçam na vida, para que eles se desenvolvam tanto emocionalmente quanto espiritualmente e como intelectualmente. É papel meu e de vocês, de fato, estimular os nossos filhos. Mas há um outro aspecto aqui, meus irmãos, que tem relação com essa declaração de Paulo: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira. E esse aspecto nos leva a reconhecer o fato de que os nossos filhos estão crescendo e precisam viver as suas próprias experiências. Meus irmãos, é necessário parar de infantilizar os nossos meninos. Existe uma idade própria, um ciclo para que tratemos com bebês. Há pais que mesmo os filhos, depois de crescidos, meninos que já se tornaram homens e que continuam sendo tratados como bebês. Olha aqui o meu bebê. Meus irmãos, nós precisamos de entender que a vida é constituída de ciclos. Há o ciclo da infância, há o ciclo da adolescência, há o ciclo da juventude, e à proporção que eles vão fechando, os pais devem mudar o vocabulário. Não é mais um bebê, mas é um homem. Não é mais um bebê, mas é uma mulher, é uma moça que já assumiu responsabilidades. Então os pais muitas vezes provocam a ira nos filhos, porque estão infantilizando os meninos. E é isso que nós percebemos de forma geral, e é necessário nesse íntere definir que disciplina física aqui é diferente de crueldade, porque agora eu quero abordar com vocês, porque há um outro fator que pode provocar ira nos filhos, que é exatamente a crueldade física. Obviamente, meus irmãos, que nós não estamos moldados a esse padrão da lei da palmadinha. Nós reconhecemos que há uma distinção muito clara, feita inclusive na Escritura, de termos. Disciplinar com amor é o papel de todo pai, mas não é papel de ninguém violentar os seus meninos. Ou seja, disciplina com amor é diferente de violência. E alguns pais têm provocado a ira nos filhos a partir de castigos e de palmadas, muitas vezes injustificadas, meninos que apanham sem saber por que é que estão apanhando. Então nós olhamos para a passagem e vamos perceber que Paulo está imbuído de chamar a atenção dos pais, já que nos versos do 1 até o 3 de Efésios capítulo 6, ele tinha chamado a atenção dos filhos, dizendo: vocês devem honrar os vossos pais, para que os dias de vocês sejam prolongados e abençoados. E agora então, ele passa a tratar exatamente sobre o papel dos pais, e na parte B de Efésios capítulo 6, verso 4, ele vai dizer: mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Meus irmãos queridos, o apóstolo utiliza aqui duas palavras gregas importantes nesta passagem que devem ser objetos da nossa atenção. A primeira palavra é disciplina.
cuja ideia aqui proposta pelo apóstolo é de educação por meio de regras, educação por meio de normas, tendo recompensas e, se necessário, castigos físicos. É isso que indica a palavra disciplina no texto original. Meus queridos, o autor da carta aos Hebreus utiliza esse mesmo termo, disciplina, para discorrer sobre o valor da disciplina física, e aqui nós precisamos enfrentar a lei da palmadinha, lembrando que a disciplina física é um ato de amor também, lembrando que a disciplina física é algo recomendado pela Escritura e que os pais, eventualmente, tendo necessário, na idade própria, devem aplicá-la. Se você lê aquilo que a pena inspirada do autor da carta aos Hebreus, lá no capítulo 12, versos 11 e 13, produziu, você vai perceber que há uma harmonia entre o pensamento do autor dessa carta e o pensamento do apóstolo Paulo, expresso em Efésios capítulo 6, verso 4. Veja, Hebreus capítulo 12, versos 11 e 13 diz: toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabeleceis as mãos decaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. E esta cura vem através da disciplina física, que é a palmadinha, que deve ser exercitada com amor. Nós olhamos para a passagem e vamos perceber que, após utilizar essa expressão, disciplina, Paulo agora vai usar um outro termo que nos interessa. Veja que há uma outra palavra aqui que nos interessa conhecer. Em Efésios capítulo 6, verso 4, o apóstolo afirma: mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Meus irmãos, nos interessa, e é da nossa competência aqui, entender o significado da palavra admoestação. A palavra admoestação, como no texto original, é definida como o ato de educar eficazmente por meio da palavra falada, seja ela de ensino, seja de advertência ou de estímulo. Refere-se primariamente ao que se diz à criança, ou seja, admoestar é, portanto, uma forma mais suave, mais branda, que os pais devem usar para disciplinar os seus filhos. Vejam que essas duas palavras, elas trazem alguns significados importantes na nossa relação, nessa relação mútua que deve ter os filhos, que devem honrar os seus progenitores, e os pais que devem buscar não provocar a ira nos seus filhos, mas criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Meus queridos, o apóstolo estimula aqui os pais a este ato de amor cristão. Admoestar deve ser o dever constante de todos os casais que compreendem que foram estabelecidos como autoridade sobre seus filhos. Eles não podem ser tratados como iguais, eles precisam continuar sendo tratados como senhores na sua casa. Tanto o homem, que é o cabeça do lar, o sacerdote, como a mulher, que é a sua auxiliadora, devem estar imbuídos dessa educação, desse ato de disciplinar, desse ato de admoestar, para que o menino não se extravie, para que ele não saia dos arraiais, para que ele não deixe a sua família para trás e passe a viver segundo a concupiscência do seu coração. Meus queridos, a admoestação, contudo, deve ser branda. A admoestação, contudo, deve ser média. A admoestação, contudo, deve ser muitas vezes, e quanto houver necessidade grave, os pais
devem falar com brandura, os pais devem falar em voz média, mas quando for necessário, eles devem gritar e dizer: cale-se! Porque é papel dos pais, não somente criar os meninos, mas criá-los segundo o padrão de Deus, sob a disciplina e sob a admoestação do Senhor. Meus irmãos, quando isso não ocorre, são tragédias que são anunciadas na relação familiar. Quando os pais provocam a ira aos seus filhos, quando mimam demais os meninos, quando são subjetivos no exercício do seu papel, quando deixam de dar exemplo na sua casa, quando não trazem para a igreja, quando não leem com eles e para eles as Escrituras, quando não chamam para o culto doméstico, quando não exercem a autoridade que Deus as delegou para que exerçam autoridade sobre os filhos, são tragédias que são anunciadas. E nós olhamos para a Escritura no Antigo Testamento e vamos perceber que foi exatamente isso que aconteceu na casa de Eli. Se você voltar a sua Bíblia no Antigo Testamento, lá no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 3, versos 11 ao 13, você vai perceber qual foi o pecado de Eli. Vejam, disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo que a ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia, disse o Senhor, suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei, diz o texto, e a cumprirei, porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque os seus filhos se fizeram execráveis, e ele os não repreendeu. Você consegue perceber que faltou da parte de Eli compreender que ele estava provocando a ira em Ofni e Finéias? Você consegue perceber pela leitura dessa palavra repreender, que pode ser traduzida por admoestar, que faltou esse elemento na educação de Eli aos seus filhos, e isso tornou os filhos de Eli, Ofni e Finéias, rapazes ímpios, rapazes que não tinham nenhum valor na sociedade, que eram mal vistos, inclusive na igreja, porque eles haviam enfrentado aquilo que a Escritura define no 5º mandamento. Eles não conseguiram honrar o seu pai, e isso não por causa dele, mas por causa do pai, que foi negligente na educação do seu filho. Meus irmãos, eles não se importavam com o Senhor. Ofni e Finéias, filhos de Eli, tomavam a carne oferecidas para o sacrifício, e eles selecionavam a melhor parte e ordenavam desobediência às claras orientações das Escrituras aos sacrifícios que eram levados ao templo, enquanto que o seu pai, como sacerdote, não dava conta de nada, porque não conseguia entender que ele estava provocando a ira nos seus filhos, e era de fato uma tragédia anunciada dentro da sua casa, e que se estenderia também à igreja no Antigo Testamento. Eles também eram intolerantes com aqueles que se opunham às suas práticas. Em resumo, meus irmãos, os filhos de Eli, Ofni e Finéias, tratavam com desprezo a casa do Senhor, quando tinham um sacerdote em casa que era um péssimo exemplo de pai. Meus irmãos, o que me chama a atenção aqui é que a origem desses problemas não são nos meninos. Às vezes as pessoas ficam procurando definir problemas e conseguir chegar a lugares na vida dos filhos, quando os problemas, na realidade, se encontram nos seus pais, que são negligentes. A psicologia diz que os filhos são extratos dos pais, e isso é verdade. Nós deveríamos culpar
muito mais Eli do que Ofni e Finéias. Deveríamos culpar muito mais os pais negligentes na igreja do que os seus filhos, porque eles ainda não compreenderam que estão provocando a ira nos filhos quando não exerce a autoridade de sacerdotes dentro da sua casa. Meus irmãos queridos, de fato é esta a essência daquilo que estava ocorrendo na vida de Eli e na sua casa, exatamente pela negligência dele. E o texto do primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versos 27 ao 30, vai nos mostrar que Deus, que é justo, haveria de visitar aquela casa e exercer juízo, não somente sobre Eli, mas também sobre os seus filhos. Se você abrir a sua Bíblia, no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 2, versos do 27 ao 30, você vai perceber isso. Veja a leitura desta passagem, ainda falando sobre Eli, Ofni e Finéias. Veio um homem de Deus a Eli, e lhe disse: assim diz o Senhor, não me manifestarei na verdade a casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel, para ser o meu sacerdote, para subir no meu altar, para queimar o incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel, porque pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares que ordenei se me fizessem na minha morada. E tu, por que honras a teus filhos mais do que a mim? Eu acho que nós já podemos parar por aqui. E este era o problema de Eli, que honrava e que mimava mais os filhos do que a Deus, e que não exercia a disciplina sobre seus filhos. E esta é a principal razão dos problemas que nós temos na adolescência nesses dias, meus irmãos. Estamos buscando problema nos meninos, quando na realidade a essência desses problemas reside nos pais, que são negligentes, que são fracos e que não conseguem ser homens dentro da sua casa. É isso que a Escritura nos ensina. E Deus então resolve visitar com juízo a casa de Eli, porque ele diz: e tu, porque honras a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel. Portanto, diz o Senhor Deus a Israel: vejo a sentença de juízo. Na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém aos que me desprezam serão desmerecidos. Esta é uma sentença sobre a casa de um pai negligente, fraco e covarde, que não foi homem suficiente para ser exemplo para o seu filho, que não foi homem suficiente para ministrar o coração daqueles meninos, de chamá-los quando eles estavam equivocados e dizer para eles: corrijam-se logo, porque senão virá a ira de Deus sobre nós. E é isso que nós temos vivido nesses dias. A declaração do apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 6, verso 4, diz que os pais devem criar os filhos sob a disciplina e sob a admoestação do Senhor. Isso revela que se não deve criar filho com excessos de mimos, que não se deve criar filhos com excesso de vontade, dando para ele tudo o que eles exigem. Parece que os pais se tornaram reféns dos seus filhos, não conseguem mais ter autoridade sobre eles. É esse o problema
da casa de Eli. Os pais precisam ser amorosos, meus irmãos. Os pais precisam ser, de fato, afeiçoados. Os pais devem ter paciência longa, devem ser, de fato, tolerantes, sem, contudo, deixarem a prudência, a fim de não se tornarem como Eli, que honrou mais os filhos do que o Senhor e recebeu juízo na sua casa. É isso que o texto nos ensina. E vejo que a mesma voz branda do pai que admoesta o seu filho deve ser a voz média. E a mesma voz média que admoesta e que não tem um retorno deve ser a voz grave que diz: se corrija o seu comportamento, volte-se para Deus, porque senão Ele vai lhe visitar e juízo virá sobre a sua vida, e isso trará danos também à nossa casa. Meus irmãos, o que podemos aprender aqui da exortação do apóstolo? É ainda possível destacar alguns ensinos acerca do papel dos pais na educação dos seus filhos. Nós compreendemos que os pais devem nutrir os seus filhos. O texto diz: mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. E o verbo traduzido aqui por criar é da mesma raiz da palavra alimentar. E há muitos pais preocupados em trazer o pão para casa. Há muitos pais preocupados com a graduação, com a pós-graduação, com o mestrado, com o doutorado, com o estabelecimento do negócio, e bota tudo quanto uma família precisa, sem, contudo, botar na mesa o pão do céu. A palavra da graça. Então nós devemos entender que é papel dos pais nutrir não apenas fisicamente, mas espiritualmente e emocionalmente os seus filhos. Mas há um segundo aspecto aqui, meus irmãos: os pais também devem disciplinar os seus filhos. E o termo criar exprime aqui a ideia de aprendizado por meio da disciplina, que pode ser traduzido aqui por corrigir, como vimos lá na carta aos Hebreus. Meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo em que os psicólogos afirmam que dizer não para o menino pode traumatizá-lo, ele vai crescer cheio de traumas. Não faça isso, não negue ao seu filho aquilo que ele precisa, não negue ao seu filho aquilo que ele merece, como se merecesse alguma coisa. Merecem nada, são como nós perante o Senhor. Precisam ser despertados nos seus sentidos para que honrem os seus pais. É isso que precisam: admoestação, disciplina, para que se corrijam de fato. Então os pais devem nutri-los, devem discipliná-los, mas eles devem instruí-los também, incentivá-los. Esse deve ser nosso papel, e é esse o significado do termo admoestação, a fim de educar o filho. O pai e a mãe não devem apenas utilizar de palavras afirmativas, mas quando for necessário, saber dizer não e sustentar o não até o fim, ainda que eles peçam, ainda que esperneiem, ainda que se joguem no chão. Quando chegar em casa é hora do acerto. Se nós observássemos não somente o que Paulo fala sobre o 5º mandamento, quando diz que os filhos devem honrar os pais, se nós observássemos, meus irmãos, o que ele também diz para os pais não provocar a ira nos filhos, e abraçássemos aquilo que temos aqui como verdade, eu creio que parte significativa dos problemas que temos na sociedade acabariam, porque tudo começa em casa. É a educação doméstica que vai fazer a diferença. É o pai que compreende o seu papel,
É a mulher que não adere à proposta do feminismo, mas se vê como auxiliadora idônea do seu marido e reconhece nele o cabeça, o líder, o sacerdote na sua casa. É isso que Paulo quer aqui. E por isso ele diz: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Meus irmãos, nós iniciamos a mensagem nessa noite, destacando uma relação de que a educação, ela tem um aspecto mútuo, ou seja, não somente os filhos devem honrar os seus pais, mas os pais devem buscar não provocar a ira nos seus filhos. E eu quero concluir a mensagem nessa noite, destacando alguns ensinos preciosos que nós podemos retirar de Efésios capítulo 6, verso 4. E o primeiro deles é que os pais devem assumir de fato esta responsabilidade de não provocar a ira nos seus filhos, e eles o farão à proporção que os filhos compreendam que precisam honrar os seus pais. E eles precisam ser ensinados acerca disso. Nós vimos na mensagem da manhã, na exposição do 5º mandamento, que é o primeiro mandamento com promessa, que a autoridade que os pais tinham sobre os filhos os credenciava, inclusive, ao estabelecimento do cônjuge com o qual o menino ou a menina ia casar. Nós vimos na exposição do 5º mandamento, no culto matutino de hoje, que os filhos contumazes e rebeldes poderiam ser levados ao sumo sacerdote para que esse aplicasse a plena capital sobre eles. Por isso, há de fato um conceito mútuo aqui. Os meninos precisam compreender que devem honrar os seus pais, mas os pais também precisam assumir a liderança na sua casa e dizer: nessa casa tem um homem e tem uma mulher, portanto respeite os seus pais e viva de acordo com a palavra de Deus. Então nós olhamos para o texto e percebemos que a proporção que as pessoas abandonem esses hábitos que foram semeados no nosso meio, da desonra, do deboche, dos desrespeitos, e tudo aquilo que não presta, que tantas vezes está no seio das famílias da igreja, a proporção que a gente assume essa responsabilidade. Então a gente desestimula essa ideia de provocar a ira dos nossos filhos, que a negligência também é uma forma autêntica e poderosa de fazer com que os filhos não honrem os seus pais. A minha oração e súplica, meus irmãos, no final desta mensagem, é que o Senhor lhe desperte. Você que é homem, saiba que você é o guardião da integridade física, emocional e espiritual do seu filho. Por isso, assuma o seu papel, chame o seu filho à ordem e diga para ele que na sua casa tem um homem que manda e Deus instituiu como autoridade. E você que é mulher cristã, tenha cuidado com o feminismo, porque a proposta do feminismo era a de igualar em papéis o homem da mulher. Hoje elas estão buscando a supremacia nos lares, e a proporção que as mulheres assumem esse papel no lar, elas desonram a Deus e criam uma disfunção dentro da família. Por isso, a minha oração e súplica é que Deus, por sua graça, nos desperte para enfrentarmos essas ideologias que têm destruído as famílias do povo de Deus. Que o Senhor aplique a sua palavra ao nosso coração. Amém. Vamos ficar de pé e vamos orar.
meu Senhor, em nome de Jesus, teu filho bendito, que é profeta por excelência, que inspirou a verdade que foi lida e exposta, que ele, pelo Espírito eterno, terceira pessoa da Trindade, faça agora aquilo que nenhum homem pode fazer. Que o Senhor aplique a tua palavra a cada coração. De forma especial, meu Senhor, nós colocamos diante de ti as famílias dilaceradas por aquilo que as ideologias desse tempo pós-moderno têm proposto e que têm visitado a família do teu povo, e muitos não estão se apercebendo, Senhor, de que declinaram do seu papel. Nós te pedimos, meu Senhor, que levante homens comprometidos com a verdade, que queiram ser cabeça no lar, senhores das suas mulheres e dos seus filhos. Dá também às mulheres serem auxiliadoras idôneas. Faz com que eles juntos não provoquem a ira nos filhos, para que os seus filhos os honrem e vivam para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a tua palavra seja aplicada ao nosso coração e que Cristo seja honrado e glorificado. Em nome dele nós oramos. Amém. Recebam a bênção, irmãos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso muito bondoso Pai, o poder, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus sejam sobre vós, irmãos, e sobre vós repouse. Assim vos abençoe o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Muito bem. Quero pedir a você que está nos acompanhando através da Rádio 98 FM, que permaneça mais um pouco, que nós temos uns avisos, inclusive um aviso muito importante. Eu convidei pela manhã a doutora Dailma Lopes para dar um aviso, não somente para a igreja, mas para abençoar também todos aqueles que nos escutam através das ondas da rádio e do aplicativo. É um aviso que envolve a nossa saúde, que tem relação